Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pelo comitê organizador deste evento, então o Dr. André Pedrinelli, o Dr. Moisés Cohen, e eu procurarei, através da minha apresentação, que num tempo curto, falar um pouco do nosso trabalho de nutrição na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem, falando um pouquinho, então, voltando um pouco no tempo, como que era a questão da alimentação lá na década de 50? Então, esse relato eu peguei com o professor Teixeira, com quem eu conversei ontem e está hoje presente aqui na plenária. A alimentação nessa época, ela tinha um conceito de que fornecesse alimentos leves e em pequena quantidade. Então, o que era passado para os atletas é que eles deveriam comer pouco, para que não se sentissem pesados, enfim, que tivesse alguma interferência para o rendimento nas partidas. E tinham algumas proibições que, na época, as pessoas não tinham o conhecimento ainda das propriedades, dos nutrientes, dos alimentos. Então, eram proibidos o macarrão, o pão e a água. Então, porque eles tinham o conceito de que esses alimentos, eles engordariam os atletas. Então, como que foi a evolução de tudo isso? Então, primeiro, logo nessa época, começaram as cozinheiras dos clubes começaram a interferir em relação aos cardápios, então, procurando colocar preparações mais nutritivas, não, mais gostosas, mais, como eles diziam, que te trouxessem nutrientes um pouco mais consideráveis do que simplesmente um arroz, um bife pequeno. Então, colocavam muita lasanha no cardápio, muitas vezes por sugestão do próprio técnico, da própria comissão técnica. E depois entrou o nutricionista no futebol na década de 80 para começar a modificar essa orientação nutricional dos atletas, sempre fazendo essa associação do gasto energético, das necessidades nutricionais dos atletas com a alimentação. Quais são as funções do nutricionista no futebol? Então, a primeira função, garantir a energia e a hidratação adequadas. Então, como deve ser a dieta, a alimentação diária dos atletas, para que ela supra de forma adequada todos os nutrientes de acordo com o gasto energético que os atletas têm nos treinamentos e nas partidas. Com isso, busca o quê? Melhora do rendimento. Então, o atleta se alimentando bem, com o nutriente que ele precisa, de forma ajustada, ele tem uma melhora no rendimento dele. Outro ponto muito importante em relação ao trabalho de nutrição, acaba acelerando a recuperação entre as sessões de treinamentos e jogos, que hoje, principalmente no calendário que nós temos no Campeonato Brasileiro, essa recuperação é extremamente importante. Então, praticamente em certos momentos, há apenas jogos e recuperação, jogos e recuperação. Então, a nutrição tem um papel importante em relação a isso. A orientação em relação ao peso corporal, então, por exemplo, tem atletas que precisam diminuir gordura, outros atletas precisam ganhar massa muscular. Todo atleta tem aquele peso que ele diz, olha, nesse peso que eu me sinto bem, é com esse peso que eu gosto de jogar. Então, caso esse atleta não esteja nesse peso, cabe ao nutricionista, com uma orientação balanceada, fazer com que ele atinja essa meta. E também em relação às lesões musculares. Então, é claro que a nutrição ela não vai impedir que ocorra uma lesão, mas ela pode diminuir o risco de ocorrência de lesões musculares, através de uma alimentação balanceada, com todos os nutrientes necessários. Então, a recuperação pós-treino, pós-jogos. Então, rapidamente, só as recomendações nutricionais para o futebol. Em relação a carboidratos, que é a principal fonte de energia dessa atividade física, nos treinamentos de baixa a moderada intensidade, a necessidade seria de 5 a 7 gramas de carboidratos por quilo por dia. Quando o treinamento já é mais intenso, um preparo para um jogo, um treinamento em pré-temporada, essa necessidade de carboidratos ela já aumenta para 7 a 10 gramas por quilo por dia.
Outro ponto importante em relação à recuperação imediatamente após o exercício. Então, aquele momento em que termina o treinamento, em que termina o jogo, é importante já começar a recuperação do atleta a partir daquele instante. E até 4 horas é o melhor momento que nós temos para utilizar os nutrientes e usar todas as estratégias possíveis para recuperar esse atleta para a próxima partida. O problema do brasileiro é que o brasileiro consome muito arroz e feijão, que é uma dieta que acaba tendo uma característica de ter um pouco mais de proteína. Então, cabe ao nutricionista utilizar o quê? Incentivar o consumo de outros carboidratos, de batatas, então colocar preparações diferentes que sejam atraentes para o atleta, para que ele atinja essa recomendação de carboidrato. Em relação à proteína, que tem a função de estrutura, de formar novos tecidos, reparar tecidos que foram danificados, o que nós observamos nos nossos inquéritos alimentares, nós nutricionistas, que quando um atleta ele consome a quantidade de calorias que ele precisa, de acordo com o gasto energético que ele tem, normalmente ele consome por volta de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo por dia. E se fala muito de suplementação de proteína, de aumentar proteínas para ganhar massa muscular, o importante não é bem só a quantidade de proteína, mas sim o momento em que você administra essa proteína. Então, tem estudos recentes que mostram que a partir do momento que você terminou o exercício até 4 horas é o melhor momento para você fazer uma suplementação para um indivíduo treinado. Bem, e nós procuramos, de consumo de proteína, incentivar mais o consumo de peixes, principalmente dos peixes fontes de ômega 3, que tem uma função, além de fornecer a proteína, também de anti-inflamatório, por parte dos atletas. Em relação às vitaminas, minerais, antioxidantes, o que é importante colocar, que eu coloquei esse slide bem colorido aqui, porque é esse o intuito de todo nutricionista, fazer com que não só os atletas, mas todas as pessoas façam um prato colorido, porque é nas cores dos alimentos que nós temos a demonstração dos nutrientes, das propriedades benéficas daquele alimento. Então, o que nós falamos para os atletas? Consuma pelo menos 5 cores ao dia. Eles visualizam isso, gravam e fica mais fácil de colocar em prática. E mostramos para eles todas quais as propriedades de cada uma das cores, para que eles entendam no que tudo aquilo vai ajudar em relação aos treinamentos e ao rendimento deles nos jogos também. O problema qual é? Uma dieta balanceada atende a recomendação para essas substâncias? Na verdade, se diz que atende. O problema é fazer com que um atleta tenha uma alimentação balanceada. Então, os atletas hoje, os futebolistas, muitos têm uma outra atividade, eles têm que fazer alguma outra coisa além do treinamento. Às vezes, eles saem do treinamento e já nem se preocupam com a alimentação. Então, é muito difícil o atleta consiga fazer a alimentação balanceada perfeita o tempo todo. Tá? Então, cabe ao nutricionista verificar se há necessidade de suplementar ou não. Em relação aos cardápios, eu vou falar rapidamente aqui. Os cardápios eles são feitos sempre de acordo com uma programação. Então, nós temos programação semanal. Nessa programação semanal, nós sabemos quais são os treinamentos que serão realizados. É importante sempre uma boa conversa, um bom contato entre nutricionista, preparador físico, fisiologista, para que o nutricionista saiba quais treinamentos serão realizados e possa fazer os cardápios de acordo com esses treinamentos. Então, visando fornecer a energia adequada para o treinamento e a recuperação de cada uma dessas atividades. Em relação aos cardápios para jogos, então, é importante saber se o jogo será em casa ou fora. Então, no caso de jogos que são fora, se tem uma viagem, quanto tempo de viagem, para qual lugar será a viagem, então, qual é o clima desse local, qual a estrutura do local, então, para se montar o cardápio. Se há diferença de fuso horário, então é importante o quê? Ajustar já o fuso horário com o quê? Assim que o indivíduo chega no local, já fazer com que ele faça as refeições no horário local. Isso faz com que ele se ajuste mais fácil e melhor ao fuso. Em relação à altitude, também há modificações do cardápio, então nós diminuímos todo e qualquer tipo de alimento que possa trazer uma digestão mais difícil. Então, diminuímos um pouco a proteína, diminuímos gordura, tá?
focamos mais no carboidrato para que eles não tenham problema de digestão. Em relação ao clima, também interferências de clima alteram na dieta. Por exemplo, locais que são mais quentes, não convém colocar uma alimentação com uma digestão que possa promover uma digestão mais difícil. Então, tudo isso tem que ser ajustado para atender as recomendações. A orientação nutricional, ela é individualizada e ela é geral também. A individualizada, então, como que funciona? Quando o atleta chega ao clube, ele deve passar por uma entrevista, onde se verifica quais são os hábitos desse atleta e, em cima desses hábitos, se orienta tanto a alimentação quanto a suplementação. E, nas palestras, nós procuramos passar os pontos principais de alimentação, conscientizar o atleta a respeito da importância da nutrição, então tentar explicar para eles tudo o que vai trazer de problema caso eles não se alimentem bem, caso eles não sigam bem a orientação da nutrição, e o que eles terão de benefício com isso. Em relação à suplementação também, tanto geral como individual, então sempre ajustada de acordo com o treinamento, de acordo com a sensação do atleta para iniciar o treinamento e para terminar o treinamento. E aqui só um slide mostrando, então, para o futebol, a principal fonte de energia é o carboidrato. Então, a estratégia principal é saturar as reservas de glicogênio muscular quando está próximo de uma competição. Esse quadro só para mostrar que, para atingir a recomendação de carboidratos, é necessário uma refeição. Então, nós estimulamos que o atleta consuma, mesmo que seja num lanche às 13h30, 4h30, 5h30, anterior a um jogo que será no meio do meio da noite, até o final da noite, sempre estimulamos o consumo de uma massa, de arroz, de batata. Caso esse atleta queira depois comer um lanche, comer algum outro carboidrato, ele pode consumir. Mas sempre, para atingir a recomendação, é importante fornecer esses tipos de alimentos. Tá, aqui as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Então, a refeição para o dia da partida, ela deve ser de consistência leve, ela deve ser de digestão fácil, ela deve conter alimentos que sejam parte do hábito alimentar do atleta, mas ela deve ser rica em carboidratos, moderada em proteínas e gorduras e em fibras. Em jogos, nós fazemos da seguinte forma hoje na Sociedade Esportiva Palmeiras. Na véspera do jogo, então, aumenta-se o consumo de carboidratos, eu coloco uma diversidade de tipos de carboidrato para fazer com que esses atletas tenham mais vontade de consumir esses carboidratos. Sempre eles recebem uma orientação em relação à hidratação no dia anterior ao jogo, no dia do jogo. Eles são controlados no intervalo dos jogos, são estimulados a consumir mais líquidos nos intervalos dos jogos. Então, nós oferecemos água, outras bebidas hidratantes no intervalo dos jogos. A alimentação no vestiário, antes da partida, eles têm frutas no vestiário, então, como essa bandeja ilustrada aqui. E, após os jogos, eles recebem bastante opções de carboidrato. Então, além das frutas, eles têm sempre uma massa, então uma massa com um molho, algo leve, e também uma opção de sanduíche, porque há atletas que não conseguem consumir, por exemplo, um macarrão imediatamente após uma partida. Então, tem a opção do sanduíche, caso ele não consiga consumir um, ele tem a opção do outro, mas sempre nós incentivamos o macarrão. Em relação ao controle da hidratação, então, por que é importante controlar a hidratação? Porque uma perda de peso, ela vai fazer com que o atleta tenha queda de rendimento. Quanto maior for a perda de peso, maior a queda no rendimento do atleta. Aqui, o principal desse slide é o seguinte, que a perda de peso ela não deve ser maior do que 2% da massa corporal inicial. Então, se o atleta começa a perder mais do que 2%, ele vai tendo uma queda de rendimento cada vez maior. Nos locais de clima, de temperatura mais elevada, essa perda de líquidos ela é ainda aumentada. Então, deve-se ter uma atenção especial em relação a isso. Sempre procurar, verificar e falar para o atleta que ele deve ter atenção ao estado de hidratação dele, observando a cor da urina. Então, nós temos hoje no Palmeiras, nós colocamos ali no vestiário, ali na área dos banheiros, a escala da cor da urina para que o atleta verifique como está o estado de hidratação em relação a isso. Também
em relação ao peso e à sede, são dois outros aspectos que nós sempre falamos para eles. Então, se está tendo muita perda de peso, é um sinal de que ele não está se hidratando bem. Então, ele tem que fazer uma correção no processo da hidratação. O controle de hidratação que nós fazemos hoje é sempre, em todos os jogos e todos os treinamentos, verificar a composição corporal dos atletas antes e após e ingestão de líquidos durante. E qual é o tipo de líquido que ele ingere. A justificativa para isso, então, de fazer esse controle, é que, fazendo dessa forma, nós conseguimos verificar quais tipos de mudanças em relação a quanto de bebida com carboidrato, quanto de água ele tem que consumir, então ajustar melhor. E isso tem benefício de melhora de rendimento, evita cãibras e tal. Esse gráfico é só para mostrar para os senhores, então, se a perda não pode ser maior do que 2%, observem quantos atletas, no início do controle, tinham uma perda maior do que 2%. Então, por aqui vocês observem que era necessário realmente controlar a hidratação. E por último aqui, foi realizado um controle individualizado em parceria com a Gatorade, que foi nos visitar no nossa pré-temporada. E, além desse controle de peso e de verificação de qual tipo de bebida e qual volume de bebida cada um deles consumiam, eles ainda colocaram adesivos no peito, nas costas dos atletas, que absorveram o suor e puderam analisar a composição do suor de cada um dos atletas. E, sendo assim, foi possível verificar quais atletas tinham maior perda de eletrólitos e também se orientar nesse sentido. Então, aqueles que tinham maior perda fizeram uma reposição maior. Aqui é só a importância de conscientizar os atletas, então, de falar para eles tudo de benefício que uma boa nutrição pode promover e todos os problemas que eles podem enfrentar caso eles não tenham uma boa nutrição. Tá? Só para lembrar que nenhum profissional trabalha sozinho, então, especialmente aqui, nós temos uma série de profissionais que tem que estar sempre conversando, sempre falando sobre cada um dos atletas, sempre falando sobre o grupo de uma forma geral também, para que o atleta tenha a melhor estrutura possível e que a gente possa fazer o melhor trabalho com cada um deles. Aqui é um vídeo, mas eu acho que não vai dar para passar. Tá? Gostaria de agradecer a todos e só lembrando que uma dieta adequada de um atleta sem talento não pode fazer dele um campeão, mas uma dieta inadequada pode pedir que um atleta de talento chegue ao topo. Muito obrigada pela atenção, desculpem passar um pouco do horário.